Oi, hoje é a resenha do conto Mujik Marei, escrito por Fyodor Dostoiévski, aqui da coletânea Clássicos do Conto Russo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. No entanto, acho muito entediante ler sobre todas as profissões de fé, e por isso contarei uma anedota. Aliás, não é nem uma anedota, apenas uma lembrança distante que, por algum motivo, gostaria muito de contar justamente aqui e agora, na conclusão de nosso tratado sobre o povo. Naquela época, eu tinha 9 anos de idade. Não, melhor começar quando eu tinha 29 anos de idade. Assim começa Mujik Marei, escrito por Fyodor Dostoiévski, e conta a história deste homem que está relembrando vários momentos da sua vida. E no caso aqui, nesse ponto, ele está literalmente preso. Pois é, questões políticas, foi encarcerado, enfim, teve que passar uma temporada lá preso. E nesse dia em questão aqui dessa história, é um dia de feriado, ou seja, a cidade inteira não está trabalhando. E até os presos, né, têm o seu dia de folga, eles não necessitam trabalhar. Só que aí tem um problema, né? Se lá fora, na sociedade livre, todo mundo descansa, né? Digamos que os prisioneiros também têm a sua forma de diversão, né? Para esquecer aqueles trabalhos forçados que eles são obrigados para cumprir as suas penas. E literalmente a gente pode dizer que eles têm uma certa liberdade. A chefia, né? O diretor do presídio meio que faz vistas grossas e diz para os guardas ficarem mais distantes, deixa esse povo ali na sua rotina, ou nos seus princípios, digamos assim. Claro, a violência descamba, com certeza. E esse protagonista aqui, então, ele está percebendo que acontece algumas agressões de alguns detentos para com algum específico. Ele meio que vai passando por ali, percebendo tudo aquilo e tentando achar um jeito de ficar quietinho num canto ali para não ser perturbado. Inclusive se valendo daquele velho truque, né? Fica dormindo, né? Quem está dormindo geralmente não é incomodado. Na verdade, ele apenas fecha os olhos, né? Está deitado ali, e aí que ele começa a relembrar um pouco lá do seu passado, quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Pois é, temos esse sujeito que está num dia conflituoso e acaba lembrando também de um outro momento da sua vida que também ele passou um belo de um perrengue. Pois é, mas o que pode ser pior do que estar literalmente preso perto da violência explodindo? Bom, eu não vou dar detalhes porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui muito interessante. Minha avaliação do texto. Preciso confessar para vocês que quando comecei a leitura aqui do conto e estava ainda nesse momento da prisão, eu não estava achando lá muito interessante. Tudo, é preciso frisar, é narrado em primeira pessoa. Claro, né? Afinal de contas, estamos numa narrativa de lembranças, literalmente um diário de um confinado. Aliás, depois o próprio Dostoiévski acabou escrevendo literalmente uma obra com este título. É isso mesmo? Ou estou viajando na maionese? É quase isso, Diário de um Escritor. É basicamente isso. Enfim, o que vale é que sim, no primeiro momento eu estava achando a história um pouquinho tediosa, né? Eu não achava motivos para falar a verdade, né? De tudo aquilo está sendo narrado. Às vezes acontece muito isso, né? No contexto inicial de uma narrativa, quando se literalmente faz uma base para existir a história que está sendo contada, às vezes, no fundo, tudo aquilo tem aquela noção de encheção de linguiça. Parece que não vai dar em nada. Isso realmente é muito frequente. Eu achei que estava acontecendo exatamente isso daqui. Porém, quando entrou a segunda parte do conto, que é literalmente quando esse protagonista começa a se lembrar da sua infância, nos seus 9 anos de idade, também me pareceu algo esquisito. Quer dizer, esquisito. É uma história também tão, digamos assim, rotineira como foi a primeira. E uma coisa não estava se conectando à outra. Mas, finalmente veio um terceiro momento, então, aqui desta narrativa, que literalmente é o fecho dado pelo narrador. Ele faz realmente uma emenda de uma coisa com a outra, os seus dois momentos de vida. Agora, quando ele está, ou estava, né, com 29 anos de idade, lá preso, um detento político, com a sua liberdade da sua infância nos seus 9 anos. Claro que
o evento que acontece quando ele está com 9 anos de idade também é interessante. Como eu disse na abertura do vídeo, é um momento também perigoso. Não vou dizer qual é o perigo que esta criança literalmente passa e como que ela consegue escapar daquilo. Mas a gente pode considerar que sim, é um momento onde ela vive uma tensão tão grande que ela basicamente ela não consegue fugir do seu medo, o medo que talvez ela própria consiga criar para si, não é algo concreto que está ali realmente pondo a sua vida em perigo. Não posso dar detalhes, mas o que eu posso dizer é que há um personagem que aparece, uma pessoa adulta, que vai fazer com que ele tenha, lá na sua infância, algumas considerações a respeito, naquele momento, do que ele acabou de viver, e também isso projeta para a sua maturidade, que depois este personagem acaba lembrando quando está lá fingindo que está dormindo para não ser importunado. E é justamente aí que o narrador faz a junção dos dois momentos. Na verdade, o próprio narrador aqui dessa história, as suas memórias que ele está registrando, ele não havia se dado conta que aquele momento lá na sua infância, ele tinha ligação com esse. Na verdade, essa memória dos 9 anos estava completamente perdida. Ele confessa pra gente que ele não se lembrava disso há exatamente 20 e tantos anos. Pois é, aquilo havia sido esquecido completamente, mas por causa dos eventos que aconteceram ali no comecinho da história, ele acabou rememorando. E aí sim, né, que a gente percebe que então, aquela primeira parte que parecia não fazer sentido, não fazia. Mas, e junto com a segunda parte, que também não tinha grande coisa, juntando as duas, aí sim temos um motivo interessante aqui para esse conto do Dostoiévski. Aí sim. Só que também a gente pode considerar uma coisa. O narrador aqui, como ele faz a ligação desses dois momentos que pareciam não estarem conectados, e no caso, para mim, este leitor que está falando com vocês também meio que percebeu a mesma coisa, é curioso descobrir que, de fato, há um sentido narrativo de completude uma coisa com a outra, e depois o próprio narrador aqui percebeu e, portanto, deu muito valor. Tá, ok. Só que ele tem que levar em consideração que, no fundo, esse texto ele é traduzido, digamos assim, 100%. Claro, alguns leitores podem, talvez, né, fazer uma conexão de uma coisa com a outra antes da conclusão, do fechamento do narrador aqui no final desse conto. Eu acho que é difícil, para falar a verdade, porque, como disse, os dois momentos estão muito misteriosos. Mas claro, quando ele finalmente conecta uma coisa com a outra, tudo ganha um grande valor e tem tudo a ver realmente. Mas a crítica que eu quero fazer, eu olhei bastante para dizer isso, né? É que literalmente o narrador da história meio que ele não deixa a gente ter margens de outra interpretação. Basicamente é isso mesmo que aconteceu. Ele une pontos, tira uma conclusão, apresenta para a gente e não deixa a gente pensar numa coisa um pouquinho diferente. Claro, a questão aqui tem tudo a ver, é interessante, é bonito, mas de fato a gente como leitor não consegue passar por outra expectativa a respeito disso, ou conclusão, melhor dizendo, né? No máximo a gente concorda, é mesmo, que bela experiência, né? Duas belas experiências então, né? Porque na verdade o motivo final ela só tem sentido se você avalia essas duas experiências. Aquele primeiro momento que eu achei chato, aquele segundo que é mais ou menos, mas também não deixava de ser um pouquinho chato. Juntos os dois, aí sim fica algo interessante. Torna-se tudo então uma experiência de vida muito marcante, você unir dois pontos da sua vida, mesmo que tenha 20 anos entre uma coisa e outra. E lembrando também, né, já que estamos falando de um narrador que está escrevendo suas memórias, ou seja, no momento que ele fez a escrita, ele pode estar muito mais velho, com certeza talvez no final da sua vida, ou seja, temos então 3 momentos da existência desse ser humano que se vale então dessa conexão. E sim, o que vale aqui é a questão de proteção, de conforto frente aos perigos, e às vezes os piores nem sempre são realmente os reais. Enfim, para Monjik Marei, assim, né? O que é Monjik Marei? Bom, Marei é o nome do personagem, aquele personagem que eu digo que aparece na lembrança lá dos 9 anos de idade do protagonista. Já Mujik é uma forma de tratamento dos funcionários lá daquela época da Rússia antiga. Então Mujik Marei é apenas o tipo, sei lá, o operário Marei, o lavrador Marei, algo desse gênero.
por exemplo. Enfim, para Mujik Maria, escrito por Fyodor Dostoiévski, eu atribuo 4 asteriscos. Mas falando em histórias antigas, memórias, vamos a Machado de Assis, amanhã continuando aqui com a sua coletânea Mulheres de Machado. Vamos conhecer mais uma persona feminina e vamos ver como ela se sai perante os seus problemas, geralmente de cunho romântico. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!